os ritmos, as belezas das praias e os sabores do Nordeste. Ladeiras históricas em contraste com a modernidade. Um povo alegre e hospitaleiro. Isso tudo é Recife, lugar onde passado e futuro se encontram num misto de história, cultura e inovação. E é aqui que o maior evento de propriedade intelectual da América Latina vai pousar em 2024. Recife tem a quarta maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades do mundo na liderança da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é o motivo pelo qual ela foi escolhida como a sede do 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. Entre 11 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas em PI e profissionais de todos os continentes vão estar aqui para debater os principais temas da propriedade intelectual: marcas, patentes, inteligência artificial, transferência de tecnologia, direito autoral, entre outros. E também para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI, na cidade de Recife, de 11 a 13 de agosto de 2024. Estamos ansiosos para te receber lá. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui na BPI, nesse evento com o nosso presidente, o Gabriel Leonardos, com a Érica de Holanda Leite, que depois eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre a atuação dela. Eu passo imediatamente a palavra ao Gabriel para fazer a nossa saudação inicial. Bom dia a todos. É uma grande alegria a gente poder estar recebendo aqui a Érica de Holanda Leite, chefe da divisão de Relações Multilaterais do INPI. Vamos conversar hoje sobre a nova Comissão de Sustentabilidade e Bioeconomia do INPI. Pretendo aprender muito. A gente não precisa dizer como o assunto é atual, né? O nosso querido Luiz Marinello tanto colabora com a BPI, acabou de voltar da COP, lá em... foi, gente, eu sempre confundo Catar e Dubai. Catar, né? E, e vamos ouvir aqui também nos debates do Marinello como é que foi a experiência dele, né? E é um tema que não é só da moda, é um tema que é importante, né? Queria lembrar que esse ano o nosso prêmio de patente do ano, né, que a gente confere todo ano pela BPI e pelo INPI, né? É uma promoção da BPI e o julgamento é feito pela Academia do INPI, né? Foi para uma invenção extraordinária ligada à sustentabilidade, né? Foi o processo de obtenção de carvão ativado a partir das bitucas de cigarro, né? Então, é uma coisa fabulosa, porque a bituca de cigarro é das coisas mais poluentes que há, né? E a invenção era um processo para você recolher a bituca e fazer carvão ativado que passava a ser usado para filtragem de água, né? Então, um insumo poluente passa a ser um insumo de sustentabilidade. O prêmio foi dado durante o congresso da BPI, que nesse ano foi realizado no Rio de Janeiro, né? Pretendemos novamente repetir o prêmio patente do ano no ano que vem, né? Sempre em conjunto com o INPI. Então, estou aqui ansioso para ouvir a doutora Érica e agradeço muito a gentileza dela, a generosidade dela
de estar disposta a vir compartilhar essa iniciativa conosco aqui na BPI, num evento aberto para todos os interessados. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Na verdade, a COP foi em Dubai mesmo, é uma confusão que a gente faz nas nossas mentes, mas foi em Dubai. Eu estou absolutamente entusiasmado aqui com a presença da doutora Érica, porque é um momento diferente para todos nós, né? Não só para nós brasileiros, mas para o planeta. O planeta está derretendo. E talvez a tecnologia, e acho eu, e não só eu, grandes estudiosos do tema, que a tecnologia pode ser um grande instrumento de salvação, né? E qual é um dos melhores lugares para oferecer, elaborar banco de dados relacionados à tecnologia? Claro que é o INPI. Então, essa é uma das razões que a gente vê com muito entusiasmo aqui, essa iniciativa do INPI. Como você colocou, Gabriel, eu acabei de voltar de Dubai, e os resultados são pouquíssimos promissores, né? Então, isso daqui, na verdade, o que aconteceu agora foi a COP28, mas lá na COP21 já foi elaborado um grande acordo que tem mais de 190 países signatários, passou a ser conhecido como Acordo de Paris, com grandes metas, metas ambiciosas, mas esse do ano, então, como que funciona isso? Todo ano há uma métrica, há um parâmetro de avaliar se esses países que são signatários desse acordo estão conseguindo cumprir as suas metas para estancar a emissão de gás de efeito estufa. E quem faz isso é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e do ano passado para cá, os resultados foram pífios, horríveis. A situação realmente está muito ruim. Então, os países de fato têm que adotar iniciativas no sentido de colaborar, né, em diminuir, em aumentar o nível de tecnologia, em buscar novas tecnologias para que haja possibilidade dessa tão sonhada meta de limitar o aumento da temperatura global em 1,5%, a gente consiga fazer isso, né? A gente não está falando aqui só do âmbito da propriedade intelectual ou só dentro do nosso cerco, não, isso aqui é para o cidadão comum, né? Para todos nós, isso é muito importante. Mas além dessas questões envolvendo mudanças climáticas, o nosso entusiasmo, Érica, de ver o INPI criando uma comissão de bioeconomia, é porque o Brasil, você sabe bem, e todos nós sabemos, é um país mega diverso. Certamente você vai trazer isso na sua apresentação. E aí, com um foco, com uma comissão específica para discutir isso, poxa, como que a gente pode conseguir estimular e melhorar a utilização de recursos da floresta para pesquisa e desenvolvimento? Esse é um tópico. Então, já tem o tópico de mudanças climáticas, tem o tópico de estímulo a P&D, tem outro tópico também que está no entorno aqui, que é estímulo a novas indicações geográficas que possuem uma vocação para alavancar o potencial de determinadas regiões. Aí tem a questão de biotecnologia, de tecnologia verde. Então, como Gabriel, eu também estou muito ansioso aqui para te ouvir. Olha, a palavra é sua, tá? Eu sei que você tem alguns slides. Então, qual que é a ideia, senhores? Érica vai falar de 30 a 40 minutos e depois as perguntas. Se vocês já quiserem fazer perguntas, por favor, façam diretamente no chat, que depois a gente vai ter um tempinho final para discutir, tá bom? Érica, por favor. Bem, muito obrigada. Principalmente eu gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, né? Porque a gente sabe que esse é um tema super relevante, mas nem sempre a gente tem oportunidade para mostrar para todo o público, né? O que as iniciativas que o NPI vem trazendo, né? Então, assim, primeiramente, esse espaço aqui, acredito que é um espaço muito bom e a gente sempre está aceitando contribuições, né? Porque, afinal de contas, a gente está no início de um processo com a sociedade brasileira, então as contribuições são sempre muito bem-vindas. Né? Posso iniciar, então, a minha apresentação? Ótimo, então, vou aqui compartilhar. Érica, por modéstia, o Marinello não mencionou, mas nós estamos agora criando uma comissão de bioeconomia e sustentabilidade na BPI, onde o Marinello vai ser um dos coordenadores, exatamente para a gente ter um foco muito
é forte nesses temas também. Já Perfeito. convido, obviamente, aí os associados que estão nos assistindo para colaborar. Isso vai ser anunciado no começo do ano que vem. Agora, como a gente está mudando, né, o mandato da BPI, a gente está fazendo uma reformulação e essa foi uma sugestão muito boa do Marinello. Ele e outros colegas vão estar à frente dessa comissão e vão estar aí interagindo certamente com a COSBio do INPI também. Que ótimo. Então vamos ter muito o que conversar daqui para frente também. Érica, me desculpe, eu cometi Sim. um erro aqui, um ato falho. Eu vou ler o seu currículo, tá? Ah, Eu vou, na verdade, resumir o seu currículo. O seu currículo é muito grande, eu vou resumir aqui. Pessoal, a Érica, ela é advogada, ela é Relações Públicas, com mestrado em Comunicação Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em Propriedade Intelectual e Inovação na Universidade San Andrés, em Buenos Aires, pós-graduação em Relações Internacionais no Clio International, e atualmente atua no INPI, onde ocupa o cargo de chefe de divisão de relações multilaterais. Obrigado, Érica. Agora sim. tá ótimo, tá perfeito. Então vou começar logo a apresentação, para a gente talvez ter um tempo aí para tocar uma ideia, né, sobre ela. Bem, vocês estão me enxergando bem? Sim? Sim. Ótimo, perfeito. Então vou começar a passar. É, o que a gente observou, né? Essa comissão partiu da iniciativa de ver o contexto da realidade brasileira, né? Como o Luiz já falou, né, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, né? Nós temos 20% das espécies da Terra. Em compensação, nossa matriz energética é composta por 45% de fontes renováveis de energia, o que nos torna uma das energias mais limpas do mundo, e nós temos potencial de expansão, né, com as tecnologias que vêm surgindo no Brasil. Na nossa economia, o setor agropecuário é responsável por 40% do PIB brasileiro, né? Os produtos da biodiversidade respondem a 31% das exportações, empregam milhões de pessoas, usam tecnologia que é reconhecida como avançada no mundo inteiro. E no nosso território, nós temos uma área de vegetação que ainda ocupa mais de 560 milhões de hectares, ou seja, 66% do país, né, que equivale a mais de 40 países da Europa. Então, nós temos tudo, né, nós temos todas as condições para incentivar um uso mais sustentável do nosso território, das nossas reservas naturais. Então, assim, nós temos que parar de pensar que nós somos só meramente exportadores de produtos primários, né? E pensar um pouco mais de estratégia de como nós podemos transformar isso numa neoindustrialização, né? Como já foi falado muitas vezes nesse governo, que é mais voltada para a industrialização e nossa economia com sustentabilidade, né? Então, o que nós temos um desafio? Saber como aproveitar tanto os recursos naturais para também impulsionar a economia, mas principalmente no formato intangível, né? Porque quando a gente fala da propriedade intelectual, a gente está transformando o intangível num bem, que é um desafio, né? Porque hoje ainda, muitas vezes, isso não é caracterizado como principal forma de aproveitamento dos nossos recursos naturais, né? Principalmente em setores agropecuários, o farmacêutico, o cosmético e de energias renováveis, né? Que tem o maior potencial para se beneficiar desse tipo de comercialização. Bem, então o que nós começamos a pensar? Né? Como seriam atividades do INPI no tema ambiental? Primeiramente, né, nós buscamos uma convergência nacional. Hoje em dia, a gente vê que a questão ambiental é transversal, né? Nós temos 8 ministérios hoje que tem estruturas ligadas ao clima e ao meio ambiente. O INPI está vinculado ao MIDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e dentro do MIDIC nós temos uma Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria. Ou seja, nós estarmos voltados para esse tema tem todo o alinhamento em relação ao governo federal, né? Ele também é um tema visto como prioritário para a competitividade brasileira, né, no mercado internacional, para evitar também sanções, né? A gente vê muito a Europa, principalmente, né, os países da União Europeia, alegando sanções aos nossos produtos, né, a comercialização, porque nós não seguimos padrões ambientais adequados.
né? Isso, inclusive, é um grande impasse, né, na negociação do acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia. Então, primeiramente, nós pensarmos em como trabalhar nossa economia de forma mais sustentável pode evitar essas sanções, né, no comércio internacional, e também nós podemos atrair investimento, porque nós temos não só os recursos, como nós temos muitas dessas tecnologias sustentáveis. Então, nós temos todos os motivos para investirmos e pesquisarmos mais nesse setor, né? Como uma grande oportunidade como para o desenvolvimento do país como um todo. Bem, além disso, opa, passou direto. Buscamos também um alimento internacional, né? Nós temos um compromisso, né, assumido pelo Brasil com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030, e diversos desses objetivos podem ser relacionados a essa propriedade intelectual mais voltada para o meio ambiente, que nós estamos aqui chamando de PI verde, né? E eu destaquei alguns como exemplo, né, o objetivo 7 de energia acessível e limpa, o 9 da indústria, inovação e infraestrutura, o 11 de cidades e comunidades sustentáveis, né, o 12 de consumo e produção responsáveis, o 13 de combate a alterações climáticas, como o Luiz também falou, né, que a gente tem essa responsabilidade de evitar as mudanças climáticas, e o 15 como a vida sobre a Terra, né? A gente, ao tentar estimular essa tecnologia mais sustentável, a gente estaria contribuindo para todos esses objetivos, né? Além disso, agora vamos indo mais especificamente para a área de IPI, né? Foi observado que diversos institutos de IPI do mundo inteiro já têm fornecido esse apoio a uma inovação mais verde, né? Em 2022, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, né? Ela criou o IPO Green. O que seria o IPO Green? O IPO Green nada mais é do que um espaço no site da OMP, né, que tem por objetivo publicizar um pouco das iniciativas que os escritórios de IPI do mundo inteiro têm feito para apoiar atividades que relacionem o PI e o meio ambiente. Nesse site tem diversos webinars, inclusive tem um webinar do Brasil, mas tem webinar de diversas atividades de diversos países do mundo. E, além disso, tem relatos, né? Curtos relatos sobre algumas atividades nesses países, né? E, em resumo, né, houve uma pequena classificação do que pode ser feito nessa área. É claro que não é uma lista exaustiva, né? É uma lista exemplificativa do que já está sendo feito. E só para eu citar alguns aqui, nós temos o processamento acelerado de patentes voltados para PI verde, né? Tem levantamento de dados estatísticos sobre essas tecnologias, tem ações de matchmaking. O que seriam essas ações de matchmaking? É juntar inventores de tecnologias sustentáveis com empresas que estejam dispostas a investir nessas tecnologias, né, para dar um impulso nessas tecnologias. Então, botar em contato os inventores e essas empresas seriam essas ações de matchmaking. Tem cooperações regionais, né, que são entre os escritórios que querem compartilhar informações sobre essas tecnologias verdes. Tem iniciativas do IPO Green. O IPO Green eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, porque o NPI participa bastante dessa iniciativa, mas daqui a pouco eu falo um pouco mais. Classificações especiais para tecnologia verde, que basicamente são feitas pela OMP, uma lista de quais seriam essas tecnologias verdes e como isso se atualiza de tempos em tempos, né? Cada vez mais rápido essa classificação tem que ser atualizada. Treinamento para os examinadores, né, de patentes, principalmente para examinar essas tecnologias, PPH, apoio financeiro aos pedidos de patentes, conscientização IPI, upcycling de produtos falsos, serviço de IPI para empreendedores, prêmios de inovação e tecnologia verde. E assim, você vê que essas iniciativas não são só feitas por escritórios de IPI, né? Mas institutos, como eu digo, Instituto Nacional de IPI, mas também algumas agências, associações de IPI de diversos países também já fazem isso, né? Foi mesmo mencionado aí a questão de prêmios, né, de patentes verdes, em outras instituições. Então, assim, são diversas ações que já existem e que nós observamos que o NPI já tinha várias dessas ações. Só que elas não estavam organizadas, elas não estavam atuando de forma coerente ou de formas a se integrarem, né? Então, considerando todas essas iniciativas que o NPI já tinha,
né, nós percebemos a necessidade de organizá-las e transformá-las em uma política, né, para que elas deixassem de ser meras iniciativas de uma área ou de outra área, ou às vezes iniciativas até individuais, né, que uma pessoa tem uma boa ideia e toca essa ideia, só que quando essa pessoa sai ou tem que se dedicar a outro projeto, a ideia morre. Então, realmente foi necessário institucionalizar essas ações que o INPI já tem. Então, no dia 6 de novembro, né, desse ano, foi lançada a portaria 48, que instituiu a Comissão de Sustentabilidade e Bioeconomia, né, que nós chamamos de COSBio. Então, o que foi a principal objetivo dessa COSBio? Né, a COSBio, essa é o primeiro artigo aí, um dos primeiros artigos da portaria, indicou que a COSBio tem competência para institucionalizar o processo de planejamento e realização das atividades do NPI sobre o PI relacionada ao meio ambiente e sustentabilidade ambiental. Né? É preciso também, né, farei um parênteses, que essa comissão é sustentabilidade ambiental, né? Hoje o tema de sustentabilidade está um pouco na moda, né? E nós temos sustentabilidade ambiental, econômica, social, né? Que está todo dentro desse arcabouço aí da sustentabilidade, mas a gente está mais voltado para a questão ambiental nessa comissão, né? Nós temos outras comissões que lidam um pouco, talvez, com a parte mais social, mas aí a gente deixa para outro encontro. Então, a ideia é que haja uma institucionalização dessas ações e das atividades e dos objetivos, né? Que é a competência 2, que é estabelecer diretrizes, objetivos, iniciativas e indicadores estratégicos das atividades na temática ambiental. Além disso, a gente quer monitorar a implementação e avaliar os resultados das ações, revisar periodicamente as atividades previstas, promover a integração entre os agentes das diversas áreas do NPI dessas atividades, porque, como eu falei, né, às vezes uma atividade era feita pela área de patentes, a outra pela área de marca, a outra pela cooperação nacional, outra internacional, e elas não se conversavam, né? Então, a ideia é que essas ações agora passem a ser mais integradas, né? Fomentar o desenvolvimento dos servidores sobre EPI e meio ambiente, porque não basta a gente atuar para fora, né? A gente também tem que atuar para dentro da instituição, mostrando para os servidores a importância do tema, né? E por que essa comissão, inclusive, foi criada. A ideia também é orientar a alta administração do NPI sobre ações e políticas na temática ambiental, né? Para que a alta administração do NPI tenha mais subsídios para a tomada de decisões, né? Sobre a iniciativa desse tema e parcerias nesse setor. E realizar o intercâmbio de informações, estabelecendo alinhamentos em relação ao plano diretor de logística sustentável do NPI, do qual também vou falar um pouquinho mais para frente aqui. Bem, essa COSBio, né, a portaria foi no dia 23 de novembro, mas ela, na portaria, disse que ela entrava em vigor dia 1º de dezembro. Né? Então, nós tivemos até agora, já tivemos a nossa primeira reunião, basicamente para conversar e alinhar. Ela é feita é composta por servidores basicamente de 6 áreas, mas podendo outras áreas serem convidadas também, né, de diversas diretorias. E para compreendermos um pouquinho melhor do que cada uma dessas áreas está fazendo, como elas podem se integrar, nós dividimos didaticamente em alguns temas, né? Que elas não são excludentes, mas nos ajuda a ter um foco, basicamente, do que está sendo feito, né? Então, nós dividimos basicamente em 5 temas, né? Que são logística, negócios, cooperação internacional, disseminação e exame. Cooperação internacional e nacional, faltou um pontinho aí, mas vamos lá. Bem, então, quais são as atividades que hoje nós já temos e queremos integrar, né? Vamos começar na área de logística. Na área de logística, o INPI, ele segue o plano de logística sustentável, né? O que é isso? É um plano, né, desenvolvido pelo governo que busca a sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração pública. Basicamente, esse é o nosso eixo voltado para dentro do NPI, né? Porque busca-se racionalizar
o gasto de energia elétrica, de água e esgoto, de consumo, da gestão de resíduo. Além disso, fazer uma capacitação, uma conscientização interna sobre a necessidade dessa sustentabilidade ambiental, né? Busca-se também ações na saúde e qualidade de vida para o servidor, e também fazer aquisições e contratações sustentáveis, né? O que, por exemplo, nós temos que contratar algum serviço de limpeza, ou algum serviço de mudança, verificar se os fornecedores estão atuando de forma sustentável, né? Tornar isso parte da exigência de contratações, né? Então, saber como racionalizar os recursos internos e contratar parceiros, né, que também racionalizem é um foco desse eixo voltado mais para a logística, né? Bem, o negócios e a cooperação internacional, eu coloquei eles juntos porque eles estão muito ligados, né? Como eu já expliquei, nós fazemos já este ano já promovemos diversas rodadas de matchmaking. E essas rodadas de matchmaking, elas foram realizadas com parceiros, né? Nós temos parceiros internacionais vou falar um de cada vez, porque assim, eles meio são um pouco confusos assim, mas basicamente assim, o Hypogreen. O Hypogreen, ele é uma iniciativa da OMP, né, que já existe há bastante tempo. Nós fizemos agora o evento de 10 anos lá do Hypogreen, lá, que teve em Genebra e tudo. É uma plataforma da OMP que já é criada há 10 anos e é voltada para esse tipo de matchmaking. O que acontece? Qualquer empresa, né, ou pessoa física também, que tem uma demanda de tecnologia voltada para a área ambiental, pode postar a sua demanda nesse site, e qualquer pessoa que tenha tecnologia voltada para a área ambiental pode postar a sua tecnologia nesse site. A ideia é formar esses negócios, uma plataforma de negócios, né? Porém, o que estava acontecendo? A plataforma ficava lá, as pessoas iam lá, postavam sua demanda ou a sua tecnologia e nunca mais voltavam, né? É como se fosse um quadro de anúncios que a pessoa vai lá, bota seu nome e nunca mais volta para falar nada, para ver se alguém respondeu. Então, em 2019, a OMP iniciou com alguns países da América Latina, o Acceleration Project. O que seria isso? Com o apoio do FIT Japão, né? O Japão que está financiando essas ações para o meio ambiente, nesse caso, a contratação de consultores, né? Uma consultoria é contratada para que essa consultoria ativamente vá em busca de demanda e da oferta em certos setores de tecnologia, né? E assim, quando eles vão atrás dessa demanda e dessa oferta, fazem uma ação para colocá-los em contato com o objetivo que eles fechem negócio e possam desenvolver essa tecnologia no Brasil, né? E aí nós temos basicamente essa ação também junto ao Euroclima Mais, né, que é mais com a União Europeia, que também fez basicamente essa contratação de consultores, né? Só que em outros setores tecnológicos, né? Quando eu falo setor tecnológico, eu falo assim, gestão de resíduo, agricultura sustentável, energia renovável. Então, cada um desses seria um setor tecnológico. Então, busca-se as demandantes, né, dessas tecnologias, e busca-se quem está produzindo essa tecnologia que tem interesse em licenciar, em ceder, em vender, em desenvolver conjuntamente. Então, essa cooperação internacional tem nos ajudado, porque assim, o NPI tem uma grande rede de contatos com universidades, com centros de pesquisas. Nós temos base de dados de onde estão essas tecnologias, né? Mas nós não temos assim esse fôlego, esse setor para ir até elas e ir até as empresas para tentar colocá-los em contato. Então, nós estamos no meio do caminho, né? Colaborando com informações, indicando os setores tecnológicos que seriam mais promissores, né? E eles estão atuando mais nessa questão do matchmaking mesmo e de também o que acontece. Como tem vários investidores em empresas internacionais, às vezes são necessárias traduções, né?
nesses encontros de matchmaking, né? Então, isso também é um custo. Geralmente, esses encontros são todos online, né? São gravados, né? Para publicidade também, para a gente ter o resultado, saber qual o resultado dessas ações. E este ano, né, juntando essas duas iniciativas, né, nós tivemos mais de 100 matchmakings. Então, assim, foi um número bem considerável. Além dos matchmakings, nós tivemos ações de webinars, né, que seriam showcases. Algumas tecnologias foram escolhidas para apresentar no webinar, para dar exemplo de tecnologias que estariam disponíveis no mercado, né? O Brasil é riquíssimo em tecnologias verdes, assim, tem várias soluções para muitos problemas ambientais que, se encontrassem investidores, né, nós já teríamos uma situação ambiental bem melhor. Então a ideia é essa, é promocionar essas tecnologias, né? E o All Invest Verde também, que é uma parceria da Comissão Europeia para promover o crescimento sustentável na América Latina, também nos ajudou com participação em eventos. O NPI esteve presente também no Green Rio, que foi um evento também voltado para tecnologia verde aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. e E também tivemos uma parceria muito forte com a Dinamarca, né? Que também investiu bastante, auxiliou nesses matchmakings, nas traduções. Então, assim, voltando na área de negócios, tiveram esses matchmakings, tiveram eventos que promoveram essas rodadas de negócio, né? Explicando como funcionavam as rodadas de negócio, né? Convocando empresas e pessoas a se cadastrarem nas rodadas de negócio, né? Além disso, né, nós tivemos uma parceria com a OMP, mais no CEDIP, que é a Comissão de Desenvolvimento IPI da OMP, para fazer a promoção de uma IG pós-registro. O que seria isso? Nós temos IGs, né, indicações geográficas, que já estão registradas, mas ainda não conseguiram alcançar o mercado, não conseguiram alcançar o seu potencial de mercado, né? É igual aquela patente que a pessoa tira e bota na parede, né? Então, assim, às vezes a pessoa conseguiu registrar sua IG, mas ainda não. Como é que eu vou fazer? Depois disso, o que eu faço? Como é que eu vou promovê-la? Como é que eu vou mostrar o diferencial que meu produto tem? Né? E então, junto com a OMP, nós estamos com um projeto agora, né, para promover o mel de Aroeira, de Minas Gerais, né? E isso também tem uma carga sustentável, porque esse mel vem especificamente da árvore da aroeira que só tem naquele local. Então, assim, se devastar aquele local, se acaba a árvore, se acaba o produto, não tem mais IG. Isso é uma característica muito própria de várias IGs, né? Que são voltadas para aquela questão manutenção daquele ecossistema ambiental. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue promover o produto, né, a gente consegue promover a manutenção desse ecossistema, né? Porque se ele sofrer alguma alteração, o produto também não vai ser mais o mesmo, né? Além disso, o NPI hoje está com apoio à criação de fóruns estaduais de indicação geográficas e marcas coletivas para impulsionar o progresso de registro das PIs, principalmente na região amazônica. E, em breve, né, nós já temos mentorias de PI em alguns setores, mas o NPI vai estar lançando mentoria em indicações geográficas também, e querendo estimular somente esse potencial da indicação geográfica tem de promover a sustentabilidade do ambiente em que ela está localizada, né? Não só isso, mas principalmente isso. Bem, algumas atividades de disseminação, né? Nós temos nossos radares tecnológicos. O que são os radares tecnológicos? Basicamente, eles são mapas sobre a tecnologia que está sendo depositada no Brasil, né? E mostrando onde estão essas tecnologias, quais são suas características. E nós tivemos diversos radares tecnológicos voltados para a questão ambiental, né? Eu destaquei alguns aí, que vêm desde 2022. Todos esses radares tecnológicos estão disponíveis no site do NPI, né? Já tiveram sobre fonte solar, energia renováveis, sobre agricultura sustentável, sobre biocombustíveis, sobre gerenciamento de resíduos, sobre hidrogênio verde. E ontem, né, deixa eu até aqui pegar o nome certinho, ontem nós lançamos um novo radar tecnológico, já está no site do NPI, sobre bioinsumos na agricultura, inoculantes, né? Então, o que isso auxilia? Isso auxilia a descobrir onde essa tecnologia verde, né, está sendo utilizada, o que já existe no mercado,
qual o potencial que elas podem ser utilizadas em outros locais, né? É um grande banco de dados de tecnologia verde. Né? Isso serve muito para empresas, para agricultores, para todos que estiverem interessados em desenvolver novas tecnologias ou investir nelas, né? Então, esses radares tecnológicos é uma fonte de informação muito rica. Além disso, nós temos as matérias da academia do NPI. O NPI tem um mestrado e um doutorado em PI, né? E nós temos duas matérias mais voltadas para uma é propriedade intelectual e meio ambiente e outra é propriedade intelectual em biotecnologia. Ou seja, a partir dessas matérias são desenvolvidos estudos nessas áreas, né? E daí saem, além de estudos, publicações, né? Podem sair teses que estão voltadas mais para essa questão da PI verde. Além disso, nós temos projetos com o IFAM e com o SUFRAMA, que vão em breve, né? A ideia é fazer uma oferta de cursos em patentes e bioinovação com foco na região amazônica. E, além disso, a gente está participando da estruturação de um observatório de tecnologias verdes na região amazônica. E o NPI, nesse caso, vai atuar com a capacitação de recursos humanos em bioeconomia. Né? Nós temos, assim, então, atividade de disseminação das mais diversas formas, dos mais diversos âmbitos, né? É um ambiente realmente riquíssimo de informações, né? Para quem busca saber quais são as últimas tecnologias dessa área, né? E, para terminar, vamos falar do que, geralmente, quando se fala do NPI e tecnologia verde, as pessoas sabem, que é o programa Patente Verde. Né? O programa Patente Verde ele já é um velho conhecido aí, que ele promove a aceleração do exame de patentes com tecnologias voltadas para o meio ambiente. Aí sempre pergunta, mas o que é uma patente verde? Qual eu sei se minha patente é verde? Né? Existe uma classificação da OMP sobre as tecnologias verdes, que também está no site do NPI. No site do NPI tem maiores explicações sobre essas patentes verdes, né? Como solicitar esse pedido de exame mais rápido, né? Teve uma fase que o outro, de 2012 e 2016, mas a partir de dezembro de 2016, esse exame prioritário para a tecnologia verde já é oferecido como um serviço autônomo, né? Não é mais piloto, né? Ele já é fixo desde 2016, né? E com isso, né, nós tivemos também capacitação de examinadores em tecnologias verdes, né? Porque já está mais atualizado, né? Como ele é um exame mais rápido, então as tecnologias já são mais atuais. Então, nós também tivemos eu acho que foi com colaboração do Euroclima Mais também, essa capacitação de examinadores em tecnologia verde, a qual, né, provavelmente deverá ser continuamente realizada. Bem, dei mais ou menos um panorama do que nós estamos fazendo, né, e do que nós gostamos de integrar. Então, quais seriam basicamente os próximos passos, né? O próximo passo, né, primeiro seria uma gestão melhor dessas atividades, estabelecendo uma política para o Instituto, né, a diretriz, um plano de ação para a área ambiental. Com isso, também nós queremos melhorar a eficiência, ou seja, melhorar as atividades existentes e propor novas no intuito de ampliar os impactos das que nós já temos. Nós temos muitas atividades, mas a gente poderia fazer melhor, poderia fazer mais, né? Ainda mais com outros parceiros nacionais ou internacionais, né? Se a gente organizar de uma forma mais coerente, talvez nós consigamos aumentar os resultados que nós já estamos tendo até hoje. E um monitoramento, né, que é monitorar as atividades, não só as atividades que o NPI está realizando, mas atividades que sejam semelhantes no âmbito internacional, né, para a gente também fazer um benchmarking do que está sendo realizado. Hoje, né, conhecendo um pouco do que os outros países estão fazendo nessa área, eu posso dizer seguramente que o INPI é um dos institutos de PI que mais atuam nessa área, então, assim, a gente está, assim, a gente tem todas as condições de assumir o pioneirismo e a proeminência nessa área de institutos de PI que estimulam a PI verde, então, assim, a gente, claro que está sempre aberto a aprender mais, a ter mais colaboração, e também trocar o que nós já aprendemos, né, o que nós já fazemos, os nossos erros e acertos, né, que nem tudo foi só acerto. Também desenvolver metodologias, mensurar nossos resultados, né, para que quando formos apresentar a gente tenha um pouco melhor
quantificado, né, esses resultados das ações. Enfim, para concluir, né, eu acredito que a gente já falou aqui, sustentabilidade é uma questão urgente, né? Como você falou no início, né? O mundo está derretendo, então não é para amanhã, é para ontem, né? Então, assim, iniciativas que a gente possa auxiliar esse desenvolvimento tecnológico, o comércio na área ambiental, tem que ser incentivado pelos institutos PI, né? Não tem como nós fugirmos, nós estamos na vanguarda da tecnologia, nós temos essas informações e queremos preservar a nossa biodiversidade, né? Nós estamos em um país mega diverso, a gente tem essa tecnologia ambiental, nós temos institutos, nós temos centros de pesquisa, nós temos uma área também econômica, atividades econômicas muito voltadas para isso, e nós temos uma oportunidade de assegurar uma proeminência mundial nesse tema, garantindo melhorias para toda a população, para toda a nossa sociedade, né? Então, é a hora de aproveitar, né? De uma forma estratégica, de uma forma coerente e com uma política bem direcionada, né? Bem, basicamente é isso. Obrigada aí pelo espaço, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco das nossas ideias. Olha, Érica, muito obrigado, tá? Muito obrigado por cumprir o tempo aqui também conosco. Você foi direto ao ponto e eu fico absolutamente animado com o número de iniciativas que o INPI tem nessa conexão entre bioeconomia e propriedade intelectual, porque é um tema, acho, pouco discutido por aqui ainda. E com esse número de iniciativas, eu tenho certeza que a tendência é que a gente tenha mais na mesa inúmeras possibilidades de ajudar o país, como você colocou agora no final, isso é uma oportunidade de negócios também. Oportunidade de negócios para aquelas empresas que desenvolvem tecnologias verdes, para aquelas empresas que desenvolvem tecnologias para fins de licenciamento. Por que não o Brasil licenciar essa tecnologia para fora também? Você colocou bem na sua fala que tem muita coisa aqui que a gente não consegue disseminar, a gente não consegue estimular, a gente não consegue enxergar. E eu, pelo menos, em todos esses slides que você trouxe aqui, eu vi muita coerência no INPI conseguir trazer os tópicos que são mais sensíveis para que a gente consiga estimular o tema. Eu vou abusar da minha condição aqui, eu vou fazer uma primeira pergunta, e aí depois eu passo a palavra ao Gabriel também, se ele tiver interesse em fazer. O Whipple Green, eu sempre olhei com muito entusiasmo o Whipple Green, mas dos últimos anos eu comecei a ver muito defensivo, muito pouca ação do Whipple Green, principalmente no momento que o planeta está precisando, né, de ajuda. E o que você trouxe aqui, eu ouvi e vi com bons olhos, no sentido da realização desses matchmakings para fazer com que a coisa de fato aconteça. Você viu nesses 100 encontros, que eu não sei se você chegou a participar de todos eles, ou pelo menos boa parte deles, você viu alguma iniciativa relacionando com comunidades tradicionais, o uso de conhecimentos tradicionais? Porque aqui, esse é um ponto, acho eu, que também, essa é uma grande discussão que existe no CEGEM, como divulgar os conhecimentos tradicionais, de que forma divulgar, até para que as indústrias consigam respeitar, obter consentimento prévio das comunidades. Mas acho eu que se houver um espaço para que determinadas comunidades consigam colocar na mesa a sabedoria que eles têm, o conhecimento que eles têm de floresta, etc., olha, eu arrisco dizer que a gente vai ter muita coisa boa aí para fazer e para aprender. Você chegou a ver isso? Você tem visto estímulo relacionado como tem 15 perguntas baseadas nessa. Como que existe uma conexão entre o INPI e o CEGEM, por exemplo, no sentido de saber que tecnologias são essas que possam ser aproveitadas, vindo das comunidades tradicionais, comunidades indígenas?
Então, essa pergunta não foi só sua. O que aconteceu? Realmente não houve a participação de comunidades tradicionais nesses matchmaking. Por quê? Porque basicamente eram inventores, né, que queriam licenciar a sua tecnologia para grandes empresas. Né? Em resumo, né, a maioria dos encontros tinham esse perfil. Quando se trata em comunidades tradicionais, nem sempre nós temos um representante, né, comercial dessas comunidades que estejam com vontade de licenciar o seu conhecimento para grandes empresas, né? Geralmente é o contrário, né? As grandes empresas vão lá, se aproveitam do conhecimento tradicional dela e depois as comunidades têm que correr atrás do prejuízo, né? Com a repartição de benefícios. Geralmente é o movimento contrário. Porém, eu te falei, né, que nós tivemos esse evento de 10 anos do Apple Green, que foi lá em Genebra, inclusive era uma reunião com a presença do Darren Tang, que é o diretor-geral da OMP, e uma das perguntas que foi feita a ele é exatamente isso. Como que nas próximas sessões do Apple Green nós podemos incluir as comunidades tradicionais, porque elas também teriam um grande potencial de receber um benefício, né? Não sabemos ainda como ter essa inclusão, né? Porque num evento basicamente de licenciamento de tecnologias, mas isso deve ser pensado, né? Isso deve ser incluído na pauta. Então, assim, a princípio houve só um questionamento de como fazê-lo, né, programa de aceleração, né, deve continuar no ano que vem, né? Na América Latina já são 4 países, né, que é Brasil, Chile, Peru e Argentina, né? Então, assim, deve continuar, porque foi visto como um sucesso, né, as rodadas de negociação que tivemos esse ano, porém ainda não está muito claro como essas comunidades tradicionais podem ser envolvidas, principalmente porque a gente está com um momento muito delicado, né? Ano que vem vai ocorrer a conferência diplomática, né, sobre o recurso genético ligado a conhecimentos tradicionais, em que a principal discussão é se vai tornar-se obrigatório ou não o disclosure, né? Ou seja, dizer de onde os inventores tiraram seus recursos genéticos para obter a repartição de benefício, né? No NPI, isso já é basicamente, no Brasil, né, isso já é basicamente obrigatório. Quando você deposita uma patente que tem o uso de recursos naturais, genéticos naturais, você tem que dar o número do CGEM, né, que você foi lá e que você fez tudo, né, cadastrou, registrou, repartiu o benefício, só que isso não é realidade internacional. Então, assim, esse tema vai estar quente para o ano que vem e, assim, ainda é um desafio saber como fazer essa repartição de benefícios ou a inclusão de comunidades tradicionais nesse ramo de transferência de tecnologia. Porém, né, para a gente dar um exemplo feliz, nós tivemos um outro projeto que eu não coloquei aí, porque ele já basicamente terminou, mas que foi um sucesso com a parceria com a OMP. Também não foi com o Apple Green, foi com o CEDIP, né, que eu já falei que é a Comissão de Desenvolvimento IPI, que foi a promoção de uma marca coletiva para uma comunidade ribeirinha de Tefé. Né? Tefé é uma região ribeirinha no norte, né, que tem um difícil acesso, e eles vendiam produtos como castanhas, farinha, a um preço muito baixo. Né? Então, houve um trabalho com a OMP, com o SEBRAE, com o NPI, de conscientização dessa associação de moradores, né? Foram lá de barquinho, aí começou o projeto, aí começou a pandemia, aí foi uma complicação, né? Porque a comunidade estão basicamente protegidas, porque estavam isoladas, né? Só que como é que a gente vai chegar lá, né? Vindo da cidade grande, levando talvez um vírus, enfim, foi complicado, mas saiu. E aí eles conseguiram, afinal de contas, registrar uma marca coletiva, a marca Fona, né? E aí já tem um processo de empacotamento, né? De acordo com as regras do mercado, marcas de acordo com as regras do mercado. E hoje eles já vendem os seus produtos em mercados locais e esperam alcançar mais outras cidades, somente chegar a Manaus, de um preço já mais elevado. Porque antes eles vendiam a sua castanha dentro de um saquinho de papelão,
né? E hoje em dia já é um serviço comercial, que eles falam assim, você parece que não é nada, mas R$ 2 a mais em cada pacote de farinha, para a gente faz muita diferença. Né? Eles vieram aí aqui no Rio de Janeiro, no evento do Green Rio, falaram um pouco sobre isso, né? Sobre essa mudança da perspectiva econômica da comunidade ribeirinha, né? Que não precisará mais, muita gente não vai precisar mais sair daquela comunidade, muita gente pode manter o ecossistema que está ali, né? Com uma atividade. Também falamos sobre a importância da sustentabilidade, manter a sustentabilidade ambiental para que os seus produtos não se acabem, né? Como manejar, né, os recursos, né, que eles têm lá, voltado para essa marca coletiva. Então, foi um grande ganho, foi um projeto muito bom, né? Que houve com o NPI, parceria com a OMP, com o SEBRAE, sobre como uma marca coletiva pôde alterar uma comunidade ribeirinha no norte do país. Assim, foi interessante. Essa experiência foi um pouco mais fácil de manejar do que o Hypogree. Excelente. Baita experiência, não? Isso foi ter fé, né, que você falou, baita experiência. Isso pode ser multiplicado para as diversas outras comunidades que a gente tem aqui. Gabriel, você tem algum questionamento? Não, vamos lá. Parabéns aí, Érica, e essas iniciativas todas do NPI. Estou vendo aqui pelas participações, o pessoal está animado. Érica consegue ler, né, as questões e o chat. Tem questões da Viviane e da Isabela. E, na verdade, Érica, uma coisa que sempre nos preocupou muito na BPI é o fato da gente ter algumas restrições na nossa lei de propriedade industrial relativas à patenteabilidade de biotecnologia, que não são restrições que existem na Europa e Estados Unidos. E a gente, enfim, já contribuiu por ocasião dos diálogos técnicos, né, organizados pelo Ministério, nesse sentido. E eu tenho sempre repisado essa tecla. O pessoal que está aqui acostumado a me ouvir já nos eventos da BPI sabe que eu só falo em poucos assuntos, mas de forma nauseante, né? Autonomia financeira do NPI e é, redução das restrições à patenteabilidade, biotecnologia, biodiversidade. E para mim é evidente, se esta é a nossa grande vantagem competitiva mundial, nós somos os tontos de não capitalizar em cima desta vantagem. Quer dizer, achar que nós vamos, no Brasil, ser os campeões de tecnologia e inovação em algumas indústrias, em algumas áreas, em que nós hoje estamos léguas, quilômetros, né, atrás dos países centrais, de Estados Unidos, de Coreia do Sul, de Japão, de Alemanha, Suécia, é um sonho de uma noite de verão, gente. A gente pode chegar lá? Pode. O povo brasileiro é inteligente, trabalhador? Mas vai demorar 10, 20, 30 anos. Né? A gente tem um problema de educação de base, de apoio à ciência e tecnologia. Agora, a biodiversidade está aqui, é nossa, e a gente não consegue explorá-la de forma tão eficiente quanto poderíamos se houvesse um estímulo a patentes e menos restrições. Então, eu, obviamente, não sou ingênuo, não ignoro que haja muitos interesses contraditórios, conflitantes em relação ao assunto. Mas eu queria saber em que medida esse tema está na pauta do INPI, de alguma forma, ou não está, e não se cogita alterar o artigo 9º, inciso 11, né? Como é que isso está sendo ou não está sendo debatido no INPI? Obrigado. Obrigada aí, Gabriela, pela contextualização, né? Então, o NPI, assim, a gente tem proposto diversas questões de alterações legais, né, para melhorar a eficiência, para melhorar, talvez, aproveitamento da sociedade no estímulo da API. Então, mas, assim, a pauta principal, né, vem da sociedade, né? Porque a gente pode propor uma coisa ou outra, mas se não tiver uma pressão na sociedade, na questão da
mudanças legislativas, né, em relação a governantes, nenhuma pauta vai seguir adiante, né? Porque aí parece que é uma pauta que vinda meramente do corpo técnico que já realiza essas atividades. Então, o que eu tenho esperança, né, é que setores, né, com essas atividades mais econômicas, mais voltadas para o interesse dessas áreas, busquem, né, a sua atuação junto às áreas instâncias, áreas políticas, a governantes, para que esse assunto avance, né, porque só propostas internas do INPI, assim, a gente não consegue muito fazer muita coisa, né? Então, assim, a gente tenta melhorar, fornecer os melhores serviços, a melhor legislação, o melhor tudo, mas a gente sabe que o poder é de vocês, né? A sociedade como um todo é que tem esse poder mais de alterar. Então, a gente espera aí que os setores interessados, né, nessas questões possam atuar, né, de forma técnica, de forma política, com manifestações, e que possa ser realizado os procedimentos que sejam melhor para o país, né? Então, seria mais ou menos isso. Tá bom, obrigado. Marinelo, você cuida das perguntas? Uhum, uhum. Na verdade, a gente tem muito pouco tempo, mas nós tivemos 3 perguntas aqui. Uma da Viviane Kunizawa. Eu vou resumir como está sendo a percepção do resultado, se bem ou mal sucedidos os programas de matchmaking locais. Há necessidade de se adotar alguma ação, como do Apple Green, com eventual contratação de consultoria? Bem, então, nós tivemos alguns resultados bons e outros ruins, né? Aprendendo sobre, assim, a questão da consultoria também é um desafio para a gente, né? Porque, assim, a gente contribui para consultores, mas não somos nós que contratamos os consultores, né? O NPI não tem um setor dedicado para isso, então são essas iniciativas internacionais do Apple Green ou do Euroclima Mais que acabam fazendo essas contratações. O que a gente vê como resultado bom, né, são esses encontros que estão começando a serem realizados. O que a gente vê ruim é porque às vezes a gente tem dificuldade em acessar os setores demandantes, né? Muitas vezes os setores demandantes da tecnologia já têm os seus próprios fornecedores ou não estão abertos a aceitar novos parceiros, e às vezes os projetos são muito curtos, né? Geralmente são projetos de 3 meses ou 6 meses no máximo. Então, para buscar tanto os demandantes quanto os ofertantes dessas tecnologias, fica corrido, né? Fica apertado. Mas a gente tem visto que esse processo de contratação de consultoria para o NPI hoje é o que nos ajuda mais, porque nós não temos como acessar ao setor privado diretamente e nem exatamente aos indivíduos, sem que gere algum questionamento sobre, não sei, foi dado preferência a esse setor, foi dado preferência a outro, a essa e tal empresa. Então, assim, esse setor, essa consultoria contratada por outros parceiros nos auxilia nessa questão, né? Porque, assim, a gente não tem o objetivo de beneficiar ou prejudicar nenhum setor ou nenhuma empresa, né? Mas aí, quando essa responsabilidade está exclusivamente a cargo do consultor, isso fica mais claro que a gente não teve uma atuação direta de preferências e nada disso. Então, por enquanto, tem sido um caminho mais fácil para a gente mesmo. Perfeito. Tem mais 2 perguntas aqui da Isabelle Stabile. O tema são conhecimentos tradicionais, a questão de povos tradicionais. A primeira delas, ela pergunta se o INPI possui iniciativas no sentido de estimular ou auxiliar comunidades tradicionais ou povos indígenas a proteger por PI seus saberes. Pergunta capciosa aqui, difícil. A gente que está mais próximo do CEGEM, o CEGEM tem algumas iniciativas nesse sentido, mas a lei é de 2015, essa continua sendo um grande desafio, né, de proteção dos saberes. Sabemos nós que os saberes não necessitam necessariamente de proteção no órgão A, B ou C, mas eventualmente seria interessante que os próprios povos e comunidades tivessem mais conhecimento sobre isso. Uhum. Bem, esse foi um assunto muito forte, né? Como eu falei, esse ano, né?
Eu estou tentando lembrar, assim, a gente teve um encontro, né? A ideia é assim, geralmente promove essa questão por meio da academia, né? Nós temos cursos de proteção de conhecimentos tradicionais, né? Da PI e tal, só que a ceder, né? Chegar até os povos indígenas nem sempre é tão fácil, né? A gente teve, inclusive, uma aula na academia com uma representante de povos indígenas da associação. Eu estou tentando lembrar o nome da associação, ai meu Deus, da Associação de PI Indígena. Ai, não estou lembrando agora. Tem uma associação de PI indígena e eu não estou lembrando o nome. Me desculpa, Fernanda, que deu a aula aí também, se estiver escutando. A Fernanda Fernanda Caigang. Caigang, não é? Isso! Ah, E sim. era, Me foi, lembro do nome começou. dela, mas eu também não me lembro do nome da associação. Ah, Enfim, e aí a gente conversou sobre isso, de como fazer, né? Porque assim, nessa reunião preparatória para a opção para a conferência diplomática que vai ter no ano que vem, foram alguns representantes indígenas, mas a gente notou que talvez não, mesmo os que estivessem lá, talvez não tivesse todo esse conhecimento da área de PI que seria necessária para uma negociação desse porte, né? E os países que não querem ceder esse conhecimento estão com todas as armas na mão, né? Então, assim, a gente começou a conversar sobre como é que o NPI poderia oferecer capacitação, né, para esses povos. Então, gente, é um projeto nosso para o ano que vem. Né? Como a gente vai conseguir fazer, assim, primeiro passo que a gente conversou é a identificação do público-alvo, né? Porque a gente tem que atuar com pessoas que já estão, principalmente os indígenas que já estão voltados para a comercialização, né, da API, né? E a gente tem vários exemplos, principalmente no Peru, na Nova Zelândia, de como isso funciona bem. Né? Os povos, as comunidades tradicionais deles têm um conhecimento da API, da proteção das suas marcas, dos seus desenhos, né? Proteção por design também é muito interessante, né? Porque é muito utilizado na moda, né? Os desenhos indígenas sem qualquer pedido de autorização, porque às vezes as pessoas pensam assim, povos indígenas só exploram lá a erva deles. Não, mas a utilização dos conhecimentos indígenas na moda é demais, né? Assim, então, a gente já conversou sobre isso. Então, uma ideia é fazer para o ano que vem. Mas vamos ver. Espero que sim. Espero que consigamos antes da conferência diplomática. excelente, eu vou fazer o seguinte: já bateu o horário aqui. Uhum. Antes, eu já vou colocar uma ideia que passou aqui na nossa mente. Como o Gabriel já divulgou que a gente vai ter uma comissão específica em 2024, uma comissão de bioeconomia dentro da BPI, eu já te convido, Érica, para você fazer parte de uma primeira discussão que a gente fizer, talvez até presencialmente. A gente dá uma olhada na sua agenda, assim, a gente vê quais os 3, 4 dias que você vai passar pelo Rio ano que vem, e aí, de repente, a gente pode já fazer um evento presencial e tem muita coisa para discutir aqui. Nós pensamos antes para saber quais são os temas que, se eventualmente mudanças climáticas, se eventualmente essa experiência de conhecimentos tradicionais de fora. Sabemos também, e isso foi um outro ponto que a Isabela mencionou, que ano que vem vai ter a discussão do Tratado da OMP, né? Então, tem muita coisa aqui para a gente discutir. Eu já te faço esse convite para a gente inaugurar essa nova comissão da BPI. Conte muito com a BPI sobre isso, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Eu vou passar para o Gabriel fazer o encerramento aqui para a gente. Érica, desejo a você bom retorno da República Dominicana, um ano de muito trabalho terminando. Feliz Natal. Vamos estar juntos em 2024, com certeza. Eu acho que na sua introdução você falou algo muito importante, né? Que a gente sabe que há uma pressão muito grande de países europeus em relação à sustentabilidade e meio ambiente do Brasil. Essas iniciativas do INPI podem e devem ser divulgadas, né? Conte conosco para a gente fazer essa divulgação. O presidente Lula recentemente disse, não fui eu que disse, é ele que disse que a recusa da França em aceitar o tratado, né, entre Mercosul e União Europeia era decorrente de pressões protecionistas dos agricultores franceses, né? Ainda que assim seja, mesmo se isso for realmente verdade, né, muitos jornais comentam isso, isso só é mais um motivo para a gente não dar pretexto,
né? Isso é mais um motivo para a gente mostrar que fizemos o dever de casa e estamos fazendo o dever de casa por convicção pessoal e não por pressão externa, né? Por convicção nossa dos brasileiros. Então, esse projeto todo do INPI, ele é atualíssimo, vem em muito boa hora e conte conosco sempre para trabalhar em conjunto e divulgar. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite, muito obrigada pela parceria, pela oportunidade. E eu fico muito feliz também, parabenizo a vocês pela iniciativa da comissão, e eu tenho certeza que vai dar muito frutos, porque isso é um tema super promissor, não só para a PI, como para o Brasil mesmo. Obrigado. Gente, obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Os ritmos, as belezas das praias e os sabores do Nordeste. Ladeiras históricas em contraste com a modernidade. Um povo alegre e hospitaleiro. Isso tudo é Recife, lugar onde passado e futuro se encontram num misto de história, cultura e inovação. E é aqui que o maior evento de propriedade intelectual da América Latina vai pousar em 2024. Recife tem a quarta maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades do mundo na liderança da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é o motivo pelo qual ela foi escolhida como a sede do 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. Entre 11 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas em PI e profissionais de todos os continentes vão estar aqui para debater os principais temas da propriedade intelectual: marcas, patentes, inteligência artificial, transferência de tecnologia, direito autoral, entre outros. E também para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI, na cidade de Recife, de 11 a 13 de agosto de 2024. Estamos ansiosos para te receber lá.